Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 17 e 21 a 22. Um dos relatos que nós temos do batismo de Jesus, que é sempre lembrado neste domingo, logo após a Epifania, logo após o tempo do Natal, e que marca oficialmente, digamos assim, o início do ministério de Jesus Cristo. A palavra batismo, batizar, ela tem sido sempre assim objeto de discussões teológicas, doutrinárias, litúrgicas, sobre qual seria a verdadeira forma ou a forma mais correta de se realizar o batismo, não é? Porque ela vem de um verbo grego que quer dizer mergulhar. Então, eu diria que aqui no Brasil, pelo menos a maioria das igrejas, então, batiza os novos convertidos dessa forma, com essa modalidade, né? Mergulhando nas águas de um rio ou numa piscina, num batistério, em uma certa quantidade de água, então a pessoa é mergulhada ali. E com isso, então, se julga, né, que essa é a forma, a única, digamos assim, a forma oficial de se batizar. No entanto, igrejas, especialmente aquelas igrejas protestantes oriundas da Reforma, mantiveram aquela forma da aspersão, de simbolicamente molhar a cabeça do batizando, seja ele uma criança, seja um adulto. Então, manteve essa modalidade, né, que é adotada pela Igreja Católica Romana e pelas igrejas protestantes em geral, né, aquelas de origem reformada. E há outras modalidades, inclusive a Igreja Ortodoxa tem uma forma de batismo que é por derramamento, enfim, há outras modalidades. Tudo isso são símbolos, né? Na IPO a gente adota o batismo por aspersão, mas reconhece outras formas, outras modalidades, desde que o batismo seja feito em nome da Trindade Divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisso, os evangelhos são explícitos, são bem claros, de que o batismo é feito em nome da Trindade. E se nós observarmos o que acontece no batismo de Jesus, nós temos ali a Trindade presente. Porque Jesus está ali como segunda pessoa da Trindade, uma voz se ouve do céu que procede do próprio Deus e uma ave associada à pomba é vista também presente ali, simbolizando a presença do Espírito Santo. Então ali estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no batismo de Jesus, que é, digamos assim, o modelo de todos os batismos, não é? Mas eu queria chamar a atenção aqui, nem tanto para o rito, nem tanto para a teologia do batismo, mas para o sentido dessa palavra, a palavra imergir, a palavra colocar dentro da água, né? E é muito interessante que, mais recentemente, essa palavra imergir, imersão, ela tem sido utilizada, por exemplo, no estudo de línguas estrangeiras, não é? Então, uma pessoa viaja para um país estrangeiro, para uma cidade no exterior, e lá ela vai ficar sem ouvir falar português, sem tradução, sem nenhuma distração na sua língua nativa, para ter uma imersão na língua que ela quer aprender. Então ela vai para a França, porque ela vai fazer uma imersão no francês. Ela vai para Buenos Aires para ter uma
imersão no espanhol, pelo menos o espanhol falado na Argentina, né? Ali é necessário você ter um certo tempo de imersão até você conseguir começar a entender o que as pessoas falam ali, né, os porteños, que tem uma forma muito particular de falar espanhol. E por aí afora, né? Ou vai para a Austrália para aprender o inglês australiano, coisa que eu, por exemplo, já não faria, mas a Austrália é um país muito bonito, muito interessante, então quem sabe vale a pena. Mas o fato é que essa imersão, e isso vale para outros tipos de aprendizado, outros tipos de treinamento. Então, o batismo, ele simboliza, acima de tudo, uma imersão, introdução em alguma coisa diferente, em alguma coisa nova na nossa vida. Não é? Significa uma transformação da nossa vida, da nossa mente, dos nossos valores, das nossas atitudes. O fato é que as pessoas começaram a procurar João Batista lá no deserto da Judéia, porque ele começou então a chamar as pessoas para essa mudança de vida, para abandonarem os seus pecados, os seus preconceitos, as suas tudo aquilo que elas tinham que criava barreira contra outras pessoas, tudo aquilo que contrariava o projeto de Deus para o povo de Israel, projeto histórico. E nesse ponto João Batista foi profundamente profético. Ele, através da lavagem das pessoas no Rio Jordão, ele chamava, convidava as pessoas a uma nova atitude. Lucas, ou pelo menos esse trecho que nós lemos, não detalha esse tipo de atitudes, mas ele falava, né, para os fiscais de impostos, né, do Império Romano, para não cobrarem mais do que aquilo que devia ser cobrado, para os soldados não aceitarem suborno, para as pessoas, enfim, quem tinha 2 túnicas, doar uma para quem não tivesse nenhuma, não é? Então, nós estamos falando aqui não só de um rito, não só de alguma coisa, digamos assim, mágica, né? Nós temos uma tradição cultural aqui no Brasil, né, de que o batismo é mágico, porque a pessoa deixa de ser pagã para virar cristã. No caso das crianças, isso significa imunidade à ação do lobisomem. Quem é aí do interior, ou quem tem conhecimento dessas coisas, nós já tivemos aqui pessoas da igreja que comentaram, né? Mas já é importante batizar logo, né? Para ficar livre do lobisomem. Tivemos gente aqui reproduzindo esse discurso muito comum aqui no interior do país. Não é? Mas o sentido do batismo não é esse sentido mágico, embora ele tenha uma riqueza simbólica impressionante. Por que o Espírito Santo aparece como um pássaro pairando por cima das águas do Rio Jordão? O que significa essa imagem? Essa imagem remete a Gênesis capítulo 1. Por isso, no louvor, na adoração, eu introduzi aquele cântico, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era o Espírito Santo que estava ali esvoaçando sobre as águas de um mundo que ainda estava pronto para ser transformado, para ser organizado, para virar realmente uma criação
não é? Então, o batismo nos remete, então, a uma nova criação que acontece na vida da pessoa. Talvez haja uma certa dificuldade para a gente compreender isso quando nós falamos do batismo infantil, não é? A criança não tem consciência do que está acontecendo ali. Eu, pessoalmente, tive uma experiência muito interessante, porque eu não fui batizado recém-nascido. Eu fui batizado com 5 para 6 anos de idade. Essa talvez seja a lembrança mais antiga que eu tenha da minha primeira infância, assim, da minha infância. Lembro de muito pouca coisa dessa época, mas eu lembro da igreja onde eu fui batizado, a Igreja Metodista Central de Santos, lá na rua Luiz de Camões. Lembro do pastor Henrique Nossetti, que me batizou, não é? Sempre terno preto, tá? Cabelo branco, sim, já um pastor já mais idoso, não é? E lembro dele falando o meu nome, Daniel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem essa lembrança viva, né? Mas, apesar de ainda ter essa lembrança, eu não tinha consciência do que era realmente aquilo, não é? Mas o fato é que o batismo é também uma aliança. É também uma aliança. E as crianças que eram circuncidadas, né, os meninos que eram circuncidados com 8 dias de vida, também não tinham nenhuma consciência da história, da salvação que acontecia por meio do povo bíblico de Israel, né? Não tinham a menor noção do que era aquilo. Eles iam aprendendo isso ao longo da vida, iam tomando consciência dessa sua identidade e iam se integrando também a esse povo, o povo escolhido. Certo? Então, da mesma forma, acontece conosco também. Creio que a maioria dos presentes aqui tenha sido batizado na infância, não é? Nós também passamos por esse processo. Nós estamos no início de um processo de imersão. Não é só aquele ato que acontece ali e que é pronunciado, que é encerrado e que marca a pessoa como batizada. Ele tem que ser o pontapé inicial de todo um processo de imersão, de batismo. É por isso que o apóstolo Paulo também lembra, não é, aos romanos, que nós que fomos batizados, nós fomos batizados na morte de Jesus, porque a morte de Jesus nos libertou do pecado, nos libertou da velha vida. Então, isso significa uma nova existência, uma nova maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver as coisas. E aí é fundamental o papel na vida de todos os batizados, o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar ali, esvoaçando próximo da gente, para que nós consigamos, então, desenvolver esse processo, essa imersão, essa renovação de vida. Se ele estiver ausente, ele se torna apenas uma lavagem, né? Apenas a limpeza. Depois você se suja todo de novo, não é? A lavagem com água, ela tem o seu valor, mas Jesus fala, aliás, João Batista fala, que aquele que viria depois dele iria batizar as pessoas com fogo. O fogo, ele não é só para lavar, ele é para purificar. O fogo pega uma pedra, né, de minério de ferro, né, pedras de minério de ferro, e dentro de um alto forno, ele separa
o ferro de uma série de impurezas que são chamadas na indústria metalúrgica de escória. Não é? Aquela escória, ela forma tipo uma espuma por cima daquele caldo vermelho incandescente do ferro, não é? E ela é removida e ali então você passa a ter o ferro misturado com carvão, né? Com carbono você tem o aço. Eu morei 2 anos em Acesita, então acabei me inteirando, né? Porque as pessoas respiravam isso o dia inteiro na maior indústria da cidade. Então, o aço, livre de todas as impurezas, depois ele é laminado, ele é trabalhado, ele é trefilado, né, para fazer arame, para fazer vergalhão, essas coisas todas. Né? E a escória é jogada fora, apesar de ter muita utilidade. Em época de chuva, por exemplo, as estradas de terra lá no município, lá em perto de Acesita, recebiam escória da Acesita para tapar os buracos e cobrir os atoleiros que ficavam. Tinha uma extrema utilidade a escória da usina, né? Apesar do termo ser um pouco pejorativo. Mas o fato é que existe o fogo produz essa purificação. E é esse o papel do Espírito Santo na nossa vida. Não é? O papel do Espírito Santo, ele é realmente o de separar aquilo que nós temos de escória, aquilo que nós temos que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o outro e com a outra, não é? Separar essas coisas para que não se misture com uma pessoa purificada pela obra de Jesus Cristo na nossa vida. Então, mais do que o batismo com água, existe o batismo do Espírito Santo. A gente sabe que essa expressão batismo do Espírito Santo também dá muita discussão, dá muito debate teológico que viria a ser. Essa é uma visão que eu apresento para vocês, talvez um pouco diferente do que é concebido em muitas igrejas. Né? Onde o batismo do Espírito Santo é uma manifestação, é algo quase que, digamos assim, festivo, coletivo. O batismo do Espírito Santo, ele tem essa parte também íntima, individual, que é necessária nas nossas vidas. Não é? E que o Espírito Santo é que realiza no meio de nós. Jesus, então, ele se apresenta como modelo. Não é? Ele assumiu o nosso lugar na cruz, sofrendo aquilo que nós merecíamos sofrer, né? A morte de cruz, por causa dos nossos pecados. Mas, bem antes, ele também assumiu o nosso lugar quando ele foi lá ser batizado. Talvez a gente pergunte, mas Jesus precisava ser batizado? Jesus precisava se purificar dos pecados? Jesus precisava mudar a sua natureza? Por que ele foi lá ser batizado? Não é? Acho que uma vez ou outra alguém já deve ter passado por essa dúvida. Mas aí a gente pode perguntar também, Jesus precisava ser crucificado? Jesus precisava ser condenado por pecados, por alguma coisa que ele tenha feito, pela sua natureza? O que ele fez para merecer ser crucificado? A mesma coisa que ele fez para precisar ser batizado. Ele não fez nada. Mas da mesma forma que ele
assume o nosso lugar na cruz, ele já assumiu o nosso lugar no ato de ser batizado, não é? Então, o que nos cabe fazer? Assumir o lugar de Jesus no batismo, como nós assumimos, como nós fomos batizados, e também assumir o nosso lugar na cruz, porque Jesus mesmo diz: se alguém quer vir após mim, tome sua cruz e me siga. Ainda bem que no batismo a gente pode participar da mesma cerimônia, do mesmo rito, né, sem nenhum problema. E ainda bem que Deus nos livrou de ter que participar pelo mesmo ritual de crucificação pelo qual Jesus passou, né? Aí o apóstolo Paulo esclarece: não, nós fomos batizados na sua morte. O batismo já contempla esse ato de se entregar também, né, que Jesus manifestou quando foi para a cruz. Então, nós temos essa cena então maravilhosa. Mas Jesus se apresenta para o batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele e uma voz então declara, né, você é o meu filho amado e em você eu me agrado. O batismo é também manifestação de amor, manifestação do amor de Deus pelo seu filho, manifestação do amor de Deus por nós também. Deus nos ama, nós que somos batizados, Deus nos ama. E é nossa tarefa, nossa missão também, chamar outras pessoas para passarem pela mesma experiência. A experiência de ter a sua vida transformada pela água, de ter a sua vida transformada pelo fogo do Espírito Santo, que nos purifica, e a experiência de ouvir da parte do nosso Deus, que é também objeto do amor desse Deus, que nos ama a cada um de nós. Essa grande mensagem do batismo, né? O batismo já foi, aqui no Brasil, uma coisa cartorial. Quando, até a época do Império, a religião oficial exigia que a pessoa fosse batizada em uma igreja e lá então fosse anotado o seu nome num livro, né, de batismo, e aquilo valia como certidão de nascimento da pessoa. Inclusive, o nome da criança era registrado ali, né, como nome de batismo. Não é? Depois, com a proclamação da República, surgiu o registro civil, então se dissociou uma coisa da outra. Mas nós fazemos isso até hoje, né? Nós emitimos aqui na nossa igreja um certificado de batismo sempre que batizamos uma pessoa, seja adulto, seja criança, nós registramos isso. E fica sendo assim um documento da vida da pessoa para lembrar que ela passou por essa experiência de imersão, que, como eu já disse, ela não se encerra na cerimônia, ela é o começo de uma caminhada, o começo de um processo. Então, que o nosso batismo, que aconteceu lá atrás, lá no início da nossa vida, ou em qualquer momento da nossa vida, que seja também esse processo transformador, purificador, né, que com a ajuda do Espírito Santo nos torna pessoas cada vez mais próximas de Jesus Cristo. Amém?